Pois é, Tarcísio de Freitas, ele controla só um estado da União, mas eu tenho certeza que ele já é orgulho do Brasil inteiro. Você concorda comigo ou não? Coloca no comentário. Tarcísio de Freitas fez uma mudança singela, mas que representou muito, muito para os brasileiros. E a esquerda não pode nem reclamar por isso. E eu vou mostrar para vocês o porquê eles não podem reclamar. Ainda nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre uma repreensão pública que Lula deu aos seus próprios ministros. Afinal, será que Lula está controlando a sua turma direitinho? Eu vou falar com você um pouquinho mais sobre isso. Tem uma galera aí também que quer saber mais sobre a CPMI. E eu vou falar para você sobre a CPMI, uma matéria que foi divulgada no jornal Estadão e que também está dando o que falar e foi publicada, inclusive, pelo senador Heinz. Eu vou mostrar aqui para você um pouquinho mais. Também foi anunciado ontem que a Ludmilla, que dentro de um evento cultural, ela fez o L e falou Lula já, fez propaganda para o Lula, num evento onde estava bancado com dinheiro público. Teve muita gente que não gostou. E lá em Santo André, aqui no estado de São Paulo, eles já não se criam mais, porque lá aprovaram uma lei para acabar com esse tipo de farra e abrir o precedente para todos os municípios brasileiros fazerem isso também, inclusive para o próprio Congresso Nacional fazer isso, defendendo a moralidade pública e o dinheiro público. Isso e muito mais eu vou trazer aqui para você no nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso canal é um canal de opinião. Opinião jurídica, política e filosófica. É sempre um prazer estar aqui com você. Com muito orgulho, a gente está aqui para falar das pautas, falar da liberdade de expressão, falar da democracia que reconhece a igualdade entre todos os cidadãos. Tá certo? E bora começar com a matéria. Vem comigo que hoje eu vou começar trazendo essa matéria do Tarcísio de Freitas para vocês. Bora lá. Quem fez essa postagem aqui foi o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do estado do Rio de Janeiro, que é deputado federal, e colocou o seguinte: governo Tarcísio muda nome de metrô de educador Paulo Freire para bandeirante Fernão Dias. Por que eu estou falando que essa medida é importante? O Paulo Freire hoje é um símbolo da esquerda brasileira. Então ele é considerado hoje o grande educador da esquerda e as suas pautas, as suas bandeiras são colocadas hoje e apropriadas como sendo as pautas da esquerda dentro da educação. E lá em São Paulo, o metrô, que é um símbolo do estado de São Paulo, também do município de São Paulo, tinha um nome de Paulo Freire e foi mudado para Fernão Dias. E aí a esquerda tinha de tudo para ficar revoltada. É a direita tirando a nossa ideologia. Não fosse um pequeno detalhe que mostra o quanto Tarcísio de Freitas é esperto e soube usar bem essa questão. A medida se deu após uma pesquisa de opinião a ser feita com moradores de regiões próximas à futura estação. A consulta foi concluída no final de 2022. O nome Fernão Dias obteve 57% das preferências. Ante 29% escolheu Paulo Freire e 14% Parque Novo Mundo. Foi o povo que escolheu. É democracia que chama, não é? É democracia, não é? Pois é, então chora a esquerda, pode reclamar, porque o nome agora é Fernão Dias, bolão que está batendo o Tarcísio de Freitas e está mostrando como que é que se governa. Como? Com democracia, ouvindo o povo. Bora falar agora de Luiz Inácio Lula da Silva, que pelo visto não está conseguindo controlar sua tropa e já está perdendo até estribeira. Se tem uma coisa que a gente aprende dentro do direito, estudando lideranças, dentro da própria filosofia, é critique no particular e elogie em público. Pois é.
mas não é bem assim que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está agindo. Essa matéria é da revista Veja. Lula dá bronca pública em ministros e proíbe que eles divulguem ações sem consultar o Planalto. Lula deu uma bronca pública em seus ministros e proibiu que eles anunciem qualquer medida que não tenha sido acordada. E ela ainda falou, antes de ter qualquer ideia genial, com ironia, chamando essa ideia genial de ideia estapafúrdia. Antes tem que falar com a Casa Civil do Rui Costa. Pois é, a gente vê que o Lula já está perdendo o controle total. Lula já está desesperado porque nada do que ele imaginou que seria o governo dele está sendo como ele imaginou. Está sendo como era a ilusão de 2002 que ele tinha. Está tudo diferente. Então ele já está perdendo a estribeira, já está perdendo a compostura com os próprios ministros e teve muito ministro que saiu insatisfeito da forma que ele colocou ali. Então tem ministro que não gostou nada da forma que Lula falou com eles. Vamos agora falar de CPMI. O senador Reis fez uma postagem relativa a uma matéria que foi feita no Estadão. Lula abre porteira, entre aspas, de cargos à União Brasil e MDB para achar aliados, para ganhar aliados e barrar a CPMI das interferências indevidas. Ou seja, qual é o grande medo do governo Lula? Reis escreveu o seguinte: a Constituição Federal estabelece como cláusula pétrea a separação dos poderes, mas parece que o governo resolveu deletar essa informação. Tudo indica que, na mesma caixa de esquecimento, colocou as críticas relacionadas às emendas de relatoria. A pergunta que não quer calar: por que tanto esforço para impedir uma investigação? CPI dos atos de 8 de janeiro é a única oportunidade que temos para esclarecer um fato político cheio de pontas soltas. Essa publicação foi feita pelo senador Reis, deixando claro que a interferência, preste atenção, a interferência dos poderes em outros poderes pode configurar crime de responsabilidade, sujeito a impeachment. É claro, você tem que saber disso. Mas tem outro ponto aqui que a gente também precisa analisar. O Sanderson, deputado federal, participou de uma entrevista na Record, que fez uma cobertura sobre a interferência do governo Lula contra a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Lá, Sanderson deixou bem claro da corrupção passiva por aqueles deputados federais que aceitarem suborno do governo Lula para retirar as assinaturas da CPMI e da corrupção também do próprio governo Lula que oferece, sem contar da ameaça que o Lula está fazendo em não pagar as emendas de relator para os deputados e senadores novos que entraram agora. Então, assim, a coisa está ficando cada vez mais feia para o governo Lula e ele já não está conseguindo mais segurar as estribeiras dentro das suas pautas de atuação e, por desespero, da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Vamos falar de outro ponto importante agora. Vamos falar de Lei Rouanet. Vamos falar também de uso de dinheiro público para bancar artista para fazer campanha política para candidato. Tanto a Cláudia Raia quanto a Ludmilla foram pegas no flagra, foram pegos no pulo. A Ludmilla, em um evento cultural, ela fez campanha direta ao Lula. Só que esse evento era pago com dinheiro público. Afinal das contas, não deu em nada. Anteontem, foi publicado no Diário Oficial que a Ludmilla pegou quase 5 milhões para fazer um evento cultural da Lei Rouanet. Lá em Santo André, isso não vai acontecer mais. E isso aí vai seguir de exemplo para que outras cidades do Brasil e até o próprio Congresso Nacional comecem a estabelecer a proibição de que artistas façam campanhas políticas. Se eles quiserem fazer no seu Instagram pessoal, no seu perfil pessoal, tudo bem. Mas em eventos públicos, com dinheiro público, tem que configurar crime e perder o cachê.
Como o município não pode tratar de direito penal, ele pode tratar da retirada do cachê de eventos culturais, que é concorrente aí a competência para legislar sobre isso. Então, o município pode tratar de cultura. Tratando de cultura, falou que aquele artista que fizer campanha vai obrigatoriamente perder o cachê. Eu vou trazer aqui para vocês uma filmagem aqui, um vídeo que foi colocado pelo Márcio Colombo, que é vereador de Santo André, e eu achei muito interessante essa iniciativa dele. Dá uma olhada aqui. Agora eu quero ver Daniela Mercury, Ludmilla, qualquer outro artista aí, pago com dinheiro público, vir para Santo André e querer militar durante um show. Eu me abstive de votar porque eu não me lembro o conteúdo do projeto de lei. A ideia me parece boa, porque eu realmente não acho que durante o período eleitoral um artista deva fazer campanha para o candidato A, B, C ou D. O artista tem total liberdade. O que eu me refiro é durante uma apresentação, durante um evento custeado com dinheiro público, né? Mas realmente eu não me lembro do conteúdo do projeto de lei. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores, por nós termos derrubado esse veto. E dessa forma a gente está trazendo um ganho para a cidade de Santo André, um exemplo para o Brasil. Por exemplo, se a cidade de Santo André contratar, supor, a Daniela Mercury, que todo mundo sabe o posicionamento político dela, mas quando a cidade de Santo André contrata, ela não tem que estar interessada no que ela pensa politicamente, se ela gosta do Lula, se ela gosta do Bolsonaro, se ela não gosta de nenhum dos dois, ela foi contratada para cantar o axé dela. E o público que vai estar presente vai estar lá para escutar o axé da Daniela Mercury. E ninguém lá tem que ouvir ou ver ela fazer gesto de L, mesmo que fosse bolsonarista, gesto de arminha, porque o público é diverso. E o que é público não pode ter lado. A gente não pode fazer campanha política, seja para a direita, para a esquerda, para o centro, com dinheiro público. Acabou o show, ela cai nas redes sociais, quer dar entrevista, quer se manifestar, direito individual e tem que ser mantido isso. Mas com dinheiro público não. A cidade de Santo André, vereador Bahia, presidente, Dilson Santos e todos os demais vereadores, está de parabéns. É uma das primeiras cidades que tem essa lei aprovada. Não foi a primeira, já passou em São Paulo, já passou em algumas cidades do interior também, mas estamos aqui na vanguarda do Brasil. Obrigado, pessoal. Pessoal, vocês viram, não foi fácil, a gente derrubou um veto para que o show sem partido virasse lei na cidade de Santo André. Agora, o mais engraçado é que até o vereador ligado ao PT reconheceu a importância do projeto, disse que se absteve por não ter tido tempo de ler o projeto na íntegra, mas se demonstrou simpatizante. O fato é o seguinte, de agora em diante, artista contratado com dinheiro público, seja Daniela Mercury, Ludmilla, qualquer outro artista, se usar o tempo do show que é custeado com o nosso dinheiro, vai perder o cachê. Simples assim. Dessa forma, não vão utilizar mais o palco para fazer L's na nossa cara. É isso aí. Show sem partido, já apoio totalmente. Recebeu dinheiro público, não pode fazer. Ainda vou mais. Se o Congresso Nacional quiser aprovar essa lei, todo e qualquer artista que receber dinheiro público durante o período eleitoral não pode se manifestar, nem nas redes sociais, nem nada nesse sentido. Se não, antes da campanha, eu ponho ele fazer um show aqui, pago 1 milhão para ele e falo, aí você vai nas redes sociais e posta. Nem depois, durante o período eleitoral, boca de siri, recebeu dinheiro público, tem que ficar caladinho. Essa é a minha visão. Se recebeu dinheiro público, não pode se manifestar pró-político nenhum, de forma alguma. Essa é a minha visão durante a campanha eleitoral. Passou a campanha? Faz o L, tatua o Lula, faz o que quiser. Mas antes, se recebeu dinheiro público no mesmo ano, durante o período eleitoral daquele ano, é crime. Tem que ser considerado crime se ele se manifestar pró-candidato. Você concorda comigo ou discorda? Coloca no comentário que eu quero saber o seu comentário aí. Bora agora ver mais uma derrota do governo Lula, em especial da turminha invasora de terra. Bora ver aqui? Pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. CPMI do MST avança com apoio de bancada ruralista.
Presta atenção, o Kim Kataguiri, que é deputado federal, ele está correndo atrás das assinaturas. Assim como o André Fernandes fez com a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, o Kim Kataguiri está correndo atrás das assinaturas da CPI do MST, que está invadindo terras produtivas. É um escárnio tudo isso que está acontecendo. O que é a notícia boa que ele trouxe? Já tem quase 100 assinaturas. E agora a bancada ruralista vai apoiar a CPMI do MST. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Com a bancada ruralista, o jogo muda por completo. Presta atenção por quê? Porque a bancada ruralista tem quase 300 deputados. É a primeira derrota grande do governo Lula. Eu já falei tudo isso para vocês, tá tudo se desenhando. O Lula já sofreu derrota, a Dilma estava em uma crise econômica, não tinha projeto econômico adequado, não tinha base no Congresso, não conseguiu dialogar com o presidente da Câmara da época, que era o Eduardo Cunha, lembra do Cunha? À época, Dilma não conseguiu dialogar com o Cunha. Como que está a situação hoje? Lula não tem nenhum projeto importante aprovado, Lula não tem base com o Arthur Lira, apostou suas fichas lá no Pacheco e vai perder por causa disso, porque Lira não está nem um pouco satisfeito com isso, não tem projeto econômico adequado e tem uma bancada muito grande contrária a ele. Já tem quase 100 assinaturas pela CPMI ou CPI do MST, aquela dos invasores de terra. Afinal, a gente quer saber também qual o vínculo do governo PT, se há financiamento, aquelas questões do José Rainha, que pedia 2, 3 milhões ali dos fazendeiros para não invadir. Isso ia para algum partido político, ia para alguma ONG, beneficiava alguém, ou era só o José Rainha? Tudo isso a CPI do MST vai apurar. Então, Kim Kataguiri está fazendo um bom trabalho, está fazendo certinho, está colhendo assinaturas, já tem quase 100 assinaturas. E se a bancada ruralista resolver apoiar, preste atenção, quase 300 assinaturas. Matou a CPI, matou. 171 era necessário, se 300 assinar, não adianta Lula espernear, querer comprar deputado, que não vai acontecer. E vai ser uma grande derrota para o governo Lula, que a gente sabe como vai. Dilma deu impeachment. Lula vai pelo mesmo caminho, não é à toa dele estar desesperado, já está brigando com os seus ministros em público, não é à toa. Aumento de R$18 não convenceu ninguém. Até agora, o povo quer resultados. E nada de resultado acontecendo até agora, tá certo? Se você ficou até o final do vídeo, eu peço a você que comenta. E aí, você gostou desse vídeo? A forma que eu te expliquei está clara, está bem límpida para que você possa entender. Consegue agora entender um pouco mais de política? Se ficou dúvida, coloca aqui no comentário qual a sua dúvida, que eu vou estar aqui tentando esclarecer, trazer aqui para vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo. Nós lutamos pela democracia. Democracia é o direito de igualdade. Democracia é que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Todos têm direito de opinião, todos têm direito de falar o que pensam, seja a favor do governo ou contra o governo. É assim que a gente fala. E eu, na condição de advogado, vou estar sempre aqui falando o meu ponto de vista jurídico, meu ponto de vista filosófico para vocês. Tá certo? Então, muito obrigado por tudo. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Se quiser ajudar o nosso canal, clica aqui no link que está logo aqui embaixo na descrição e adquira o nosso livro 20 Regras para a Vida. Assim é uma forma de você estar ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? Grande abraço, um grande beijo. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu volto com o nosso primeiro editorial aqui com vocês. Muito obrigado e que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado pela sua confiança. Abraço e até amanhã.